Aqui explicaremos sobre o aborto inseguro, seus tipos, as possíveis complicações e os determinantes que levam a ele. Também abordaremos um breve contexto histórico e aspectos recentes, com foco no procedimento no Brasil. Conceitos básicos e aspectos gerais. De acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde, o aborto é um procedimento utilizado para interromper uma gravidez antes das 22 semanas de gestação, ou com um feto menor de 500 gramas e 16,5 centímetros. O aborto legal é permitido em 3 situações no Brasil. A primeira delas, nos casos em que a gravidez é decorrente de uma violência sexual. 2. Quando há risco à vida da gestante. E 3. Quando há um diagnóstico de anencefalia do feto. O aborto inseguro é o procedimento do aborto realizado por pessoas não habilitadas, com práticas não recomendadas pela OMS ou em ambiente não adequado. Os métodos legais são divididos em farmacológicos e cirúrgicos. O método farmacológico mais utilizado é o misoprostol, popularmente conhecido como Citotec, que pode ou não ser associado à mifepristona. Seu uso pode ser oral ou vaginal, sendo que os estudos demonstram maior eficácia do uso vaginal com 3 doses de 800 microgramas a cada 12 horas. Dos métodos cirúrgicos, a aspiração, que pode ser a mil, e a EV. Nesses procedimentos, é introduzida uma cânula conectada a uma seringa a vácuo, para aspiração do conteúdo intrauterino, sendo que a segunda necessita de uma fonte de energia para ser realizada e a primeira não. Também pode ser utilizada a curetagem, que é um procedimento onde é feita a raspagem da cavidade uterina para retirar os resíduos ou tecidos que se formaram e que o organismo não consegue expelir sozinho. Na assistência ao abortamento espontâneo, é possível ser utilizado o misoprol com ou sem mifepristona. Para dilatar o colo do útero, caso não haja sucesso, é recomendada a aspiração ou curetagem. A aspiração é o procedimento mais preferido e indicado em casos de abortamento espontâneos, pois com a curetagem ocorre-se o maior risco de deixar vestígios na cavidade uterina. Métodos ilegais e seguros são aqueles realizados em clínicas ilegais com pessoas habilitadas. Nesse, há um mapeamento do procedimento mais adequado ao tempo de gestação. As clínicas mais caras costumam utilizar a aspiração para realizar o procedimento. Algumas chegam a oferecer acompanhamento após o procedimento. Já aquelas de menor custo e que são mais comuns utilizam a curetagem, muitas vezes sem qualquer tipo de anestésico. Métodos ilegais e inseguros, muitas vezes realizado em ambiente doméstico com práticas inseguras, como banho de assento, introdução de objetos pontiagudos ou uso de misoprostol, sem acompanhamento. Quando há uso de misoprostol por via oral ou vaginal, geralmente o procedimento não é finalizado no ambiente doméstico e é necessário encaminhamento para o hospital, em que se utiliza a aspiração para remover todo o conteúdo intrauterino restante. Nesses casos, é necessário um cuidado maior sobre possíveis hemorragias decorrentes do uso incorreto do medicamento. Também é possível que esse procedimento seja feito em uma clínica clandestina e que não haja pessoas habilitadas para a realização do procedimento. Em algumas, pode ser utilizada a curetagem sem qualquer tipo de analgesia. Métodos legais e inseguros são aqueles que, mesmo realizados em ambientes adequados e por pessoas habilitadas, não são recomendadas pela OMS. Por exemplo, a dilatação e curetagem em gestações menores de 14 semanas, mesmo como verificação após a aspiração. A OMS desaconselha uso de imunoglobina anti-D em gestações com menos de 12 semanas, uso profilático de antibióticos para aborto farmacológico, uso de anestesia geral para tratar a dor do aborto, uso de dilatadores osmóticos para preparo cervical no procedimento cirúrgico, regulamentação que permita que uma pessoa não qualificada realize o procedimento, dilatação e curetagem em gestações com menos de 14 semanas, mesmo como verificação após aspiração. Questões históricas relevantes. Engana-se quem pensa que o debate relacionado ao aborto é algo novo. Na verdade, a prática era comum na antiguidade e era uma mistura de progresso científico e domínio religioso cristão, em sociedades com um patriarcado consolidado, o que fez com que, ao longo dos séculos, o aborto voluntário fosse estigmatizado e muitas vezes proibido. Na Grécia e na Roma Antiga, o aborto era considerado uma coisa comum, com a rara oposição nos casos em que o pai não queria.
já que nessa sociedade a mulher era considerada propriedade do marido. Na América colonial, as práticas de aborto foram incorporadas até mesmo pelas famílias colonizadoras. No entanto, geralmente era um tabu, mantido em segredo, já que esse procedimento era frequentemente utilizado para interromper a gravidez decorrente de adultério. No entanto, no século XIX, algumas leis específicas anti-aborto foram criadas nos Estados Unidos. Em 1803, na Inglaterra, foi-se estabelecida a punição com morte, o que influenciou o Brasil em uma forte onda anti-aborto de grupos conservadores. Junto a isso, em 1869, a Igreja Católica assumiu uma posição de teoria da vida, o que concluiu que a alma faz parte do embrião, declarando o aborto e outros métodos de anticoncepção como pecado. O feminismo foi um estopim argumentativo que mostrou a necessidade de lutar pelo controle sobre o próprio corpo, que a criminalização do aborto impede. Aspectos epidemiológicos do Brasil. O abortamento enquanto prática ilegal é referido como uma questão de saúde pública, haja vista sua relação com o elevado índice de morbimortalidade materna. A dificuldade de vigilância por falta de notificação devido às grandes restrições legislativas do processo, que também geram alto índice de hospitalizações por complicações, são questões que devem ser levadas em consideração. Dos procedimentos realizados em clínicas, 93% não tiveram complicações. Quase todas as mulheres que abortam sozinhas são negras de baixa escolaridade. O Programa Nacional de Aborto de 2021 diz que 6% tinham entre 12 e 14 anos. No Brasil, 52% tinham menos de 19 anos. 20% fizeram 2 vezes ou mais. Negras em situação de vulnerabilidade são as que mais o repetiram. Na reincidência do processo, ocorre a maior proporção de complicações. Taxas mais altas incluem indígenas, pessoas com baixa escolaridade e em situação de pobreza. De 2010 a 2021, houve uma queda no percentual de porcentagem de mulheres que já abortaram em internações. Relação com a saúde da mulher e a criança. A atenção integral à saúde da mulher é essencial para situações de vulnerabilidade, mas não devemos esquecer da preservação de dignidade de pessoas transgênero. O uso da redução de danos deve ser uma estratégia de saúde pública do SUS e do Ministério da Saúde, visando o apoio às pessoas em risco e a orientação adequada para quem busca realizar o aborto por conta própria, incluindo informações sobre os métodos, forma mais segura, riscos, proibição de vendas do fármaco, efeitos colaterais e como identificar situações de emergência. Não se deve esquecer do planejamento reprodutivo, em que deve ser ensinado sobre contracepção, entrega do recém-nascido, a adoção e acompanhamento psicossocial. Caso o bebê venha a nascer após uma tentativa de aborto, ele pode ter malformações e, no caso do misoprostol, a síndrome de Moebius é a principal sequela para ineficácia. Outras possíveis consequências são defeito no sistema límbico, constrição das extremidades em forma de anel, artrogriposes, hidrocefalia e outras malformações. As consequências podem ser físicas, como infertilidade, histerectomia, perfuração do útero e hemorragia uterina, ou também psicológicas, como UPA, pesadelos, depressão, ansiedade, estresse, solidão, impotência, comportamento punitivo e a síndrome pós-aborto. Considerações finais. É necessário um debate entre os defensores dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos, pesquisadores, membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário, buscando uma regulamentação adequada do aborto, onde deve ser entendido que o aborto não é uma forma de anticoncepção, mas sim um direito da pessoa gestante, que deve ter o poder de escolha de prosseguir ou não com uma gravidez indesejada. É importante que o Estado invista em medidas públicas de planejamento reprodutivo, como métodos de conscientização, contracepção e educação sexual. Um dos focos dessas medidas deve ser diminuir as consequências de um aborto inseguro. Por exemplo, o uso incorreto da dosagem de Cytotec, que pode acarretar em hemorragias e morte. Também devem ser criadas leis mais rígidas para abusadores e garantir acesso mais rápido ao aborto legal em casos de violência sexual.